O extra da novela capítulo 103. Fantasma, 5. Durante uma semana, a festa concentrou-se nos treinos. Começando de treinos normais para sparring, eles moveram seus corpos e esgotaram o poder mágico o máximo possível. Assim como na história original, Ionia liderou o treinamento para se acostumar com o passado. Up! Um golpe de espada em forma de crescente voou pelo ar, junto com um grito cerrado. Clão! Um som agudo e metálico soou quando duas espadas se chocaram. Shai Nayun sentiu como se suas mãos fossem explodir, mas ela não perdeu o foco. No entanto, Qin Su seguiu imediatamente com uma barra transversal. Reino Unido. Então, ele apunhalou para frente como água corrente. Shai Nayun foi jogada para trás, incapaz de receber seu ataque. Au! Eu perdi. Shai Nayun levantou a mão do chão. Ionia, que estava assistindo a partida, anotou algo em seu caderno. Qin Su 12, Shai Nayun 0. Você realmente precisa acompanhar. Shai Nayun se levantou enquanto resmungava. Ela limpou a sujeira em seus joelhos e bunda, que Shin Jong-gak observou com os olhos apertados. Como o clima estava bastante quente, Shai Nayun cortou seu jeans longo, transformando em calça quente. Sentindo-se mal-humorada, Ionia gritou bem alto. Shin Jong-gak 4, Qin Su 8. O que? Não, são 4 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. Eu sou o árbitro. Qin Su ganhou por minha decisão. Wrong. Naquele momento, o som de um motor de bicicleta soou. Qin Su, que estava bebendo água, murmurou. Parece que a Jin está de volta. Sim, SSP, parece que nosso chefe está de volta. Mesmo desde que foi puxado para o passado, Qin Ajin estava encarregado do suprimento de alimentos. Ionia começou a se detestar por babar sempre que ouvia o som do motor de sua moto. Porque ele sempre trazia algo delicioso, era como se ela fosse treinada para reagir subconscientemente. Ei, Qin Ajin! O que você trouxe de volta hoje? Shai Nayun gritou. Uma bicicleta apareceu na entrada do prédio abandonado. Em cima dela havia uma geladeira confiável. Qin Ajin estacionou ao lado de uma parede e tirou o capacete. A essa altura, todos já haviam se acostumado com seus longos cabelos e barba. Shai Nayun correu até ele como um cachorrinho que estava esperando seu dono voltar para casa. Então trouxe de volta a geladeira de sua bicicleta. Kun, Ionia e Shin Jong-gak também se levantaram e seguiram Shai Nayun. Dentro da geladeira havia porco, frango, bebidas e até lanches. Isso é Coca-Cola. Coca. Quando Ionia viu um líquido acastanhado dentro de uma garrafa de vidro liso, uma ganância sombria surgiu em seus olhos. A Coreia tinha Coca-Cola nos anos 70. Shin Jong-gak murmurou enquanto esfregava a barba que deixou crescer. Quando Shai Nayun olhou para ele, ele levantou o queixo e enfatizou sua barba. Vendo atentamente por um momento, Shai Nayun deixou escapar uma única frase. Por que sua barba cresce como uma cabra? Qin Su e Yonggan cuidavam da culinária. Eu tinha todos os tipos de temperos e temperos na minha bolsa mágica, e Qin Su criou um delicioso frango assado picante e barriga de porco. Na década de 1970, mesmo a água comum do córrego tinha maior concentração de energia espiritual e mana do que a chamada água do céu e da terra da montanha Baekdu. Como resultado, os alimentos preparados com ele ficaram ainda mais deliciosos e nutritivos. Apenas comendo e dormindo neste lugar por 6 meses, sua capacidade de poder mágico aumentaria em 10%. Claro, eles teriam que se movimentar depois de comer para acumular o efeito. Ah, eu quase não quero voltar. Como vou voltar a comer a comida em casa? Shai Nayun murmurou enquanto olhava para o pote vazio na frente dela. Ao invés disso, você deveria se levantar e treinar. Mas meu corpo dói toda vez que uso o poder mágico. Eu não estou brincando. Parece que alguém está apertando meu coração. Isso é porque o poder mágico se aglomera em seu coração. Você tem que usar o poder mágico para aliviá-lo. Eu levemente ignorei suas queixas. Shai Nayun resmungou com um becinho. Então por que você não está treinando? Porque eu não preciso. Oh sim. Treinar era uma coisa, mas eu não precisava fazer sparring. Os alertas que eu estava recebendo no meu smartwatch eram a prova disso. Seu físico de disfunção mágica absorve permanentemente o poder mágico acumulado. Sua força aumenta em 0,0002 pontos. Seu físico de disfunção mágica permanentemente.
por causa da alta concentração de mana deste lugar, ganhei 0,25 pontos de estatística durante os últimos 50 dias. Eu nem precisei me esforçar. Além disso, como este lugar estava isolado do tempo presente, não fomos perseguidos a tempo. Mesmo que ficássemos aqui por um ano, apenas uma hora teria se passado no mundo real. No entanto, isso não significava que poderíamos ficar aqui por muito tempo. Na história original, a festa ficou aqui por cerca de 4 semanas. A partir de então, o passado lentamente se desgastaria. Tudo bem, pessoal, ouçam. Bati palmas e chamei a atenção deles. Vamos começar a cutucá-los 4 dias depois. Afinal, não podemos ficar aqui para sempre. Então eu fiz um plano. O plano era apenas um pouco diferente do que era na história original. Começaríamos com seu ponto mais fraco e pegaríamos 2 dos cristais. Kim Minjo da Torre de Água do Nordeste e o Jou Parang da Torre de Aço do Sul. Vamos nos dividir em 2 grupos e emboscá-los à noite. 4 dias depois, tarde da noite. Era o dia da ação. Nos dividimos em 2 equipes. Shinjong-ak e eu estávamos em um time, e os outros 4 estavam no outro. Claro, Shinjong-ak se opôs veementemente, mas eu insisti. Eu me senti mais confortável fazendo parceria com Shinjong-ak. Nós vamos primeiro. Se você não conseguir completar a missão em 2 horas, apenas escape e volte para a base. Subi na minha bicicleta e quando disse isso, Shinjong-ak pulou atrás de mim desajeitadamente. Mas quando ele estava tentando encontrar algo para se segurar, suas mãos tocaram minha bunda. Imediatamente, ele estremeceu. Merda, o que eu devo segurar? Perto de você. Só então Shinjong-ak olhou para a lateral do assento, que tinha 2 alças salientes. Eu quero tentar montar também. Enquanto Shai Naim assistia com um olhar meio invejoso, eu pisei no acelerador. Mesmo em um caminho de montanha, minha bicicleta poderia ir de 0 a 100 em menos de um segundo. Como resultado, Shinjong-ak e eu chegamos ao nosso destino na velocidade da luz. Sai fora. Nós vamos caminhar daqui. Parei em uma floresta perto do nosso alvo e transformei a bicicleta de volta à sua forma de mala. Então, enquanto estávamos nos aproximando de nosso alvo, Shinjong-ak perguntou de repente. Ei, há uma razão para você e eu termos que ir juntos. Nós iremos. A razão era simples. Kinsu não tentaria matar pessoas. Mesmo que as pessoas neste mundo não fossem reais. Então, olhar. Uma torre de água podia ser vista ao longe. Havia apenas cerca de 20 pessoas guardando a torre de água. Além disso, as pessoas do passado tinham uma técnica ruim de controle de mana. De todas as pessoas lá, Kim Minjo era a única pessoa que eu não conseguia vencer. No entanto, Kim Minjo era tão forte quanto um herói de nível intermediário baixo, então Shinjong-ak poderia derrotá-lo sozinho. Kim Minjo deveria estar dentro da caixa d'água. Eu trato das batatas fritas lá fora, então você entra e chama Kim Minjo. Eu vou apoiá-lo na parte de trás. Eu não preciso do seu apoio. Shinjong-ak pegou sua lança. Desejo ele a girou desnecessariamente no ar e fez uma nuvem de sujeira se erguer. Ptui. Ei, você está colocando sujeira na minha boca. Feche. Eu vi isso entrando em sua boca também. Chega de besteira. Embora tenha sido isso que lhe disse, ele lambeu os dentes e cuspiu no chão. Foi então. Uma voz profunda soou debaixo da montanha. Quem é esse? Nós 2 nos viramos na direção da voz. Lá, vimos um jovem com um corpo bem construído. Pela maneira como ele apontou uma lanterna para nós, desconfiado, podíamos adivinhar que ele era um lacaio em patrulha. Este lugar é a terra de Azuranin. Pessoas de fora não podem entrar, então volte. Em resposta, Shinjong-ak intensificou o escárnio. E se eu recusar? Ah, então você terá que ser espancado e afugentado. O jovem puxou os nunchuks pendurados em sua cintura, intimidando o poder mágico piscando ao redor deles. Uoji, começou a brandir os nunchuks. Você consegue ver o movimento do vento. Superior, inferior, esquerda, direita. Os nunchuks cobriram todos os lados e nos ameaçaram com um vendaval feroz. Dei um passo para trás, pensando que machucaria bater. Então, o jovem caiu na gargalhada. Ah! Assustada. Clique. Transformei a Desert Eagle em modo de espingarda e puxei o gatilho. Isso é. Uak!
Ele voou de volta depois de ser baleado. Que cara engraçado. Espere aqui, Shin Jong-ak. Em preparação para este evento, trouxe 100 balas de revólver, espingardas Sniper e 900 balas de 5,56 milímetros. Quem é você para me dizer para onde ir e não ir? Será mais fácil para dois capitães lutarem uma vez que os lacaios sejam atendidos, certo? Eu acho que você está certo. Subi em uma árvore próxima e transformei a Desert Eagle em modo sniper. Primeiro, alvejei os que patrulhavam a área ou cochilavam. Minhas balas voariam silenciosamente e os colocariam para dormir eternamente. Eu não precisava hesitar ou me sentir culpada. Este lugar era um passado reproduzido. Essas pessoas não eram reais. Eram apenas registros que logo desapareceriam. Apertando os dentes, puxei o gatilho. Uma bala atingiu um inimigo, cujo corpo caiu silenciosamente. Eu não o vi morrer e imediatamente mirei em outro alvo. Quando mandei 5 pessoas para a morte, estava encharcado de suor frio. Até mesmo matar pessoas falsas afetou minha mente. Fechei os olhos e descansei um pouco. Por outro lado, a equipe de Kim Su também estava se infiltrando na Torre de Aço Sul. Olhando para a Torre de Aço, Yeon caiu em pensamentos. Havia um cristal roxo brilhando no topo da Torre de Aço. No entanto, estava envolto em um cilindro mágico, então era impossível arrancá-lo com seu chicote. Qual é o nosso plano? Yeongan perguntou. Yeon olhou para baixo e examinou as forças inimigas. Havia cerca de 40 pessoas, um número bastante grande. Se todos estivessem no nível dos cadetes da CUB, seria difícil enfrentá-los com apenas 4 pessoas. No mundo de heróis, ter um determinado rank significava que você era capaz de enfrentar 10 outros que estavam um rank completo abaixo de você. Em outras palavras, um herói de nível 1 de nível intermediário precisava ser capaz de suprimir 10 heróis de nível 1 de nível intermediário baixo simultaneamente. No entanto, Yeon não achava que os 4 estavam nesse nível. Apenas Kim Su foi a exceção. Yeon olhou para Kim Su e falou: Kim Su, você precisa chamar a atenção deles o máximo possível. A maioria deles irá atrás de você, mas eles manterão um pequeno número de volta para se defender. Nós 3 os suprimiremos e diminuiremos lentamente sua contagem. O que? Não é muito perigoso. Shai Na-eun parecia um pouco hesitante, mas Kim Su concordou de todo o coração. Não, eu acho que é o melhor. Kim Su sorriu levemente. Então eu vou indo. Ele condensou o poder mágico em torno de suas pernas e correu para frente explosivamente. Um estrondo sônico pareceu se espalhar atrás dele quando ele disparou para o campo de batalha como uma bala e derrubou um guarda patrulhando com seu galho. Uk! O homem desmaiou com um grito de dor, e a atenção de todos se concentrou em Kim Su. Emboscada do inimigo. Ouvindo esse grito, a maioria dos guardas correu em direção a Kim Su, enquanto Yeon, Shai Na-eun e Yeongan correram para os 10 guardas deixados para trás. O quê? Yeongan os prendeu com sua força monstruosa. Shai Na-eun os golpeou com o poder mágico em torno de sua espada, e Yeon os suprimiu com seu chicote. Uau! Um homem brandindo uma espada desmaiou depois de ser sufocado pelo chicote de Yeon. HMPH. Yeon cutucou o homem caído com o pé. Vendo que ele não reagiu, Yeon voltou vagarosamente. Mas naquele momento, uma espada afiada disparou em sua direção. Embora ela tenha se afastado rapidamente, a lâmina cortou partes de seu cabelo. Vê você. Enfurecida, Yeon balançou seu chicote e estrangulou o homem que atacou. Você tem alguma ideia de quanto esforço eu coloquei para cultivá-lo? O chicote dela o estrangulou com força, e o rosto do homem lentamente ficou roxo. Yeon olhou para o cabelo no chão e brincou com seu cabelo encurtado. Percebendo a gravidade do corte, seus olhos queimaram de raiva mais uma vez. Uk. No entanto, Yeon teve misericórdia e soltou antes que ela estrangulasse o homem até a morte. Embora Kim Ajin dissesse que não eram pessoas reais, ela sentiu que matá-los deixaria um gosto ruim. Ei, Yeongan. Você lida com a Torre de Aço. Yeon e eu vamos ajudar Kim Su. Ok. Naquele momento, o grito de Shai Na-eun soou. Yeon também voltou seu olhar para Kim Su. Embora estivesse sendo perseguido, ele não parecia estar em desvantagem. Na verdade, as 30 pessoas que o perseguiram agora se tornaram 5.
Foi então. Uau! Ei! Ajude-me, não Kinsu. Zhou Parang está aqui. O grito desesperado de Yongan soou da torre de aço. 2 horas depois. Assim como na história original, ambas as equipes recuperaram os cristais roxos sem muitos problemas. Para comemorar, assamos um porco inteiro. Eu não tinha muito apetite, mas Shai Naeun e Kinsu comeram vorazmente. Eu os observei até que eles terminassem de comer. Então falei quando seus pratos estavam vazios. Bom trabalho hoje. Agora, as áreas norte e sudeste ficarão inativas. Nós só tivemos que ir devagar, assim como hoje. Kek. Maciou Ionha de repente agarrou seu pescoço. Como se estivesse engasgando, ela bateu no peito e engoliu água. Seu rosto estava branco pálido. O que há de errado, Ionha? Shai Naeun perguntou preocupada. Nada. Eu simplesmente não consigo digerir bem os alimentos. Eu fiz uma careta. Não há como você não ser capaz de digerir os alimentos. O que você quer dizer? Não é como se eu fosse um porco. Eu também posso ficar doente. Não, esse não era o problema. Não havia como ela não ser capaz de digerir uma carne tão macia. Eu estreitei meus olhos e examinei o leão em busca de ferimentos. Ela não estava ferida. Mas reparei no cabelo dela. Era assimétrico. Em outras palavras, alguém o havia cortado. O que é isso? Sim. E o leão inclinou a cabeça. Apontei para o cabelo dela. Seu cabelo. O que aconteceu? Ah, isso foi cortado durante a última batalha. Caramba! Como eu disse antes, a equipe de Kinsu teria suprimido apenas eles. Os que sobreviveram teriam retornado com vestígios dos que os atacaram. Por exemplo, cabelo. Arg, porque meu peito está tão pesado. E o leão continuou batendo no peito. Se meus pensamentos estivessem corretos. Isso era uma maldição. Dependendo da habilidade do mago da maldição, até mesmo um único fio de cabelo pode ser suficiente para levar alguém à beira da morte. A prefeitura de Gwangmyeong realmente tinha um mago da maldição voodoo que poderia usar essa maldição de enfraquecimento. As coisas estavam um pouco mais complicadas agora. Por que você está olhando assim para mim? Eu não estou tão doente. Ionia franziu as sobrancelhas e perguntou bruscamente. Shai Naeun também entrou na conversa, sorrindo. Olha como ele está preocupado. Talvez ele goste de você. Então eu vou ter que recusar. Desculpe. Escutem vocês dois. O poder das maldições foi amplificado em áreas de alta concentração de mana. Sem saber disso, as duas garotas estavam rindo para si mesmas. Mas bem, foi parcialmente minha culpa por não avisá-lo sobre isso. Suspirei interiormente e lentamente abri minha boca. O extra da novela capítulo 104. Fantasma, 6. Expliquei o que aconteceria se o cabelo de Oião acabasse nas mãos do mago da maldição. Não exagerei nem minimizei nada. Uma maldição de enfraquecimento só poderia ser cancelada matando o mago da maldição, e embora a maldição não pudesse matar diretamente, em um ambiente como este sem instalações médicas, poderia levar à pior situação absoluta. Quando terminei de explicar, a atmosfera do grupo ficou séria. Ah, certo, você mencionou isso antes. Eu esqueci. Caramba. Shai Naeun se culpou enquanto cerrava os punhos. No entanto, eu não podia culpá-la por não se lembrar. Eu só mencionei isso brevemente uma semana atrás, quando ela estava com sono por estar na vigília noturna. Talvez minha culpa tenha sido a maior, já que não contei a eles sobre todos os perigos corretamente. Se eu fizesse, eles não teriam esquecido de trazer de volta o cabelo perdido de Oironha. Ficamos em silêncio por um momento. Esse silêncio ansioso, mas calmo, foi quebrado pela voz alegre da pessoa preocupada. Por que seus rostos estão tão sérios? E Oironha continuou com uma expressão brilhante. Ainda não temos certeza se é uma maldição. Além disso, eu tenho algum poder anti-magia. Eu posso vencer algo como uma maldição facilmente. Ah! A mão de Shinjongaki caiu em sua cabeça. Olhando para a assustada Oironha, ele falou. Diga-me se dói. As bochechas de Oironha ficaram levemente vermelhas. Esse era o charme do bad boy. Enquanto eu estava tendo pensamentos ociosos, Oironha assentiu energicamente. Mas eu não acho que vai doer muito. Não minta, TSK. De repente, Shinjongaki levantou-se com sua lança, chamando nossa atenção. Aparentemente enfurecido,
Shinjongak deixou escapar com uma voz acalorada. Eles deveriam estar ocupados se organizando depois de serem emboscados. Então vamos entrar e esmagá-los antes que o sol nasça. Atualmente, eram 3 da manhã. Ainda havia algum tempo antes do nascer do sol. Se o Yonha realmente foi amaldiçoado, não havia tempo a perder. Tínhamos que derrotá-los o mais rápido possível. Nós nos levantamos seguindo Shinjongak. Com expressões rígidas, todos começaram a verificar seus equipamentos. Ele deixe-me ir também. Eu ainda estou bem. Você fica parado. Shinjongak parou e o Yonha que estava tentando se forçar. Deixamos o Yonha para trás e partimos. Desta vez, a batalha durou apenas 1 hora. O enfurecido Shinjongak varreu a torre norte e recuperou o cristal roxo. O físico de Shinjongak, transtorno explosivo intermitente, foi acionado. Só para constar. O físico da desordem explosiva intermitente era um físico estranho que amplificava as estatísticas físicas de uma pessoa em até 130%, dependendo da raiva da pessoa. Prefeitura de Gwangmyeong. Azura sentou-se em um trono enquanto recebia o relatório de seu subordinado de que 3 cristais foram roubados em uma noite. Embora ele estivesse furioso no início, ele logo se acalmou. Foi graças a Yuan, o mago da maldição, que ele manteve com ele. Yuan era um mago de maldição bastante habilidoso, e ele recebeu uma mecha de cabelo dos atacantes. Minhas desculpas, chefe. Está bem. Não exagere tanto. Azura já havia enviado monstros e confirmado os números e a base dos atacantes. Eles pareciam jovens e amigáveis. Essas crianças não assistiriam apenas a um de seus amigos morrer. Azura teve pena deles. No que lhe dizia a respeito, eles eram fracos porque se importavam com emoções inúteis como lealdade, amor e amizade. Traga todos os cristais de volta aqui. Sim. Ah, entendido. Ainda restavam 3 cristais. Embora trazê-los de volta enfraquecesse alguns de seus homens, ele sabia que essa era a melhor escolha, pois eles viriam até ele, incapazes de ver seu amigo morrer. Kinsu e Shinjongak. Além disso, Azura sabia quem eram 2 deles. As maiores estrelas em ascensão do cubo. Ele já havia alertado seus subordinados para ficarem atentos aos 2 lindos garotos. Parece que meu futuro é brilhante. Contanto que ele pudesse obter suas cabeças, ele tinha confiança de que trilharia um caminho real para se tornar o executivo da destruição. Dia 1. Yonha emagreceu, e demoramos para perceber que Azura havia recuperado todos os cristais. Dia 2. As pupilas de Yonha murcharam. Dia 3. Yonha mal conseguia ficar de pé. Frustrados, saímos e observamos a prefeitura de Gwangmyeong à distância, mas não havia movimento. Eles não vieram até nós nem saíram para patrulhar. Eles apenas ficaram escondidos em sua base. O tempo passou e nós vigiamos inutilmente a prefeitura de Gwangmyeong. Todos os dias, a condição de Yonha piorava até que tudo o que ela podia fazer era deitar na cama. Sofrendo de alta temperatura, calafrios e náuseas, ela ficava cada vez mais fraca. Vendo-a assim, todos pensaram a mesma coisa. Que ela poderia morrer se as coisas continuassem assim. Yonha, você pode comer isso. Yeongan e Shainayun fizeram um mingau com muito cuidado, mas Yonha teve problemas para comer. Ela só conseguia levantar a cabeça um pouco antes de tomar uma colherada e deitar de volta. Eu tentei, mas mesmo o poder mágico do estigma foi incapaz de desfazer essa maldição. Foi porque maldições não eram feitiços, que eram lançados usando o poder mágico, mas dons. Nenhum movimento hoje também. Parece que eles vão ficar presos na prefeitura. Kinsu voltou da patrulha e falou com um rosto frustrado. Azura fez uma escolha diferente da história original. Como ele sabia que um de nós estava morrendo, ele recuperou todos os cristais e ficou simplesmente esperando. Claramente, ele sabia que tínhamos que ir até ele. Nós não temos escolha. Teremos que fazer o que esses lixos querem. Ficando impaciente, Shinjongak gritou com o rosto avermelhado. Yeongan respondeu. Espere, espere, você quer que nós 4 lutemos contra 5.000 pessoas? Eu respondi em vez disso. Quando os cristais são reunidos em um só lugar, o passado se torna instável. É o mesmo para as pessoas do passado, então apenas 100 a 200 pessoas deveriam poder participar da batalha. Entre eles, só temos que prestar atenção em 10, incluindo Azura.
As pessoas do passado eram enfraquecidas se o poder dos cristais não fosse distribuído uniformemente. Qin Su e Shai Nayun, Shinjongaki e Yeongan, comigo incluído, deve ser o suficiente para derrotá-los. No entanto, o problema era Ouyonha. Não podíamos deixá-la sozinha. Trazê-la conosco para o campo de batalha seria insano. Então um de nós teve que ficar com ela antes de matar o mago da maldição. Espere um minuto. Olhei para os cristais roxos dentro do meu bolso de couro. Havia 3 cristais do tamanho de um dedo e um cristal do tamanho de uma unha. Se eu estivesse sozinho com isso, Azura não viria me encontrar. Soa bem comigo. 200 contra 5. Sinto que posso matar todos eles. Shanayan afirmou agressivamente. Sentindo a direção que a conversa estava tomando, Yeongan argumentou enquanto mordia ansiosamente as unhas. E se ele enviar um de seus lacaios para sequestrar Ouyonha? Eu vou protegê-la. Eu levantei minha mão. Esses cristais roxos e Ouyonha, eu vou proteger os dois. Na pior das hipóteses, posso simplesmente pegá-la e escapar na minha bicicleta. De certa forma, era uma armadilha. Se Azura viesse sozinho, eu tinha confiança para enfrentá-lo sozinho. Se ele trouxesse outros com ele, eu tinha confiança para escapar na minha moto. Ok, depois de refletir sobre o assunto com os olhos fechados, Qin Su também admitiu que não tínhamos outra escolha a não ser fazer o que eles queriam. Parece que esta é a única coisa que podemos fazer. Droga. Tudo bem, mas não diga que eu não avisei se algo der errado. Yeongan esticou e afrouxou seu corpo mesmo enquanto resmungava. Seus músculos grossos incharam de forma intimidadora. Shinjongaki também despertou seu poder mágico ferozmente. Apenas espere, Azura. Eu vou te despedaçar esta noite. Assim como o personagem principal de um filme diria, Shinjongaki profetizou a morte de Azura. Uma noite de lua cheia. Qin Su, Shinjongaki, Shanayan e Yeongan estavam caminhando por um caminho que planejaram. Com Azura tendo tirado os cristais, o cenário ao redor ficou bastante sombrio. A grama não tinha cor e as árvores estavam murchas. Depois de caminharem silenciosamente por essa desolação por algum tempo, eles começaram a ver a prefeitura de Gwangmyeong. O lugar foi modificado para parecer uma fortaleza. Mas ninguém estava protegendo a barricada que os cercava. Era claramente uma armadilha. No entanto, não havia muito que eles pudessem fazer sobre isso. Eles se vestiram com reforço de que e caminharam em direção à prefeitura de Gwangmyeong em meio a um silêncio mortal. Então, de repente, um homem apareceu no teto de um ônibus quebrado no meio da estrada. Ele tinha um corpo bem construído e carregava um longo cano de aço no ombro. De sua altura alta e aparência de bandido, o grupo poderia adivinhar que ele era Yo Dong-suk, um dos subordinados de Azura que Kim Ajin mencionou. Este lugar está fora dos limites para crianças. Ao mesmo tempo, vários homens portando armas apareceram. Shinjongaki perguntou, perfeitamente calmo. Você é Yo Dong-suk? Uma criança não deveria falar com adultos assim. Com um sorriso, Shinjongaki apontou sua lança para Yo Dong-suk. Lacai podem se ferrar. Onde está Azura? Azura Nin não está aqui. Eu não vou pedir uma segunda vez. O poder mágico de Shinjongaki fluiu em sua lança, acendendo-a com poder de magia negra. Os olhos de Yo Dong-suk se arregalaram. O quê? O que há com a cor do seu poder mágico? Traga Azura aqui. Shinjongaki girou sua lança a 180 graus. Era a técnica de lança mais básica, Crescent Moon Slash. O poder de magia negra de Shinjongaki disparou em um arco, explodindo quando atingiu Yo Dong-suk. Não só destruiu o ônibus em que ele estava, mas também continuou voando para frente e cortou uma das torres de vigia ao meio. Uau, assustador! Yo Dong-suk riu enquanto descia do ônibus. Mas crianças, eu não estou mentindo. Azura Nin realmente não está aqui. Então onde está? Naquele momento, um pensamento sinistro passou pela cabeça de Shinjongaki. Ele agarrou sua lança com mais força. Vê seus bastardos. O que você estava pensando, deixando os cristais para trás com seu amigo ferido? Roubar de uma casa vazia. Não é que eles não esperavam isso. Eles simplesmente não esperavam que o chefe fosse embora. Shinjongaki, Shanayan e Yeongan rapidamente voltaram, mas estavam cercados por todos os lados. Imediatamente, seus rostos endureceram. PFT. No entanto,
Apenas uma pessoa permaneceu calma. Kim-Soo. Na verdade, ele até caiu na gargalhada. Ah! Shai-Naeun e os outros olharam para ele como se ele estivesse louco. Shai-Naeun até sentiu medo, imaginando se ela estava realmente olhando para Kim-Soo. Do que você está rindo, pirralho? Yoo Dong-suk ficou ansioso ao ver a risada de Kim-Soo. Não, é só que... seu chefe foi lá sozinho. Yoo Dong-suk não respondeu a pergunta de Kim-Soo. No entanto, seu silêncio foi mais do que suficiente como resposta. Então não temos com o que nos preocupar. Kim-Soo voltou-se para seus companheiros. Então, ele disse com um sorriso. A Jin é mais forte do que eu. Pega, pega. Passos sinistros soaram. Eu lentamente levantei minha cabeça e me virei na direção do som. Um homem apareceu na entrada do prédio abandonado. Seus olhos vermelhos piscaram sob o manto preto. Fechei os olhos e sorri. Como esperado, ele escolheu o caminho mais fácil. Deixando seus subordinados para lutar contra os 4 atacantes e emboscando nossa base ele mesmo. O fantasma deve ter dito a ele que todos os cristais estavam aqui, junto com o paciente que tínhamos que proteger. Humano lamentável. Por isso desisti de ser humano. Porque eu não queria ficar preso a emoções inúteis como você. Feche. Eu levemente ignorei a porcaria que ele estava jorrando e estudei seus arredores. Você está sozinho. Eu não estou sozinho. Eu tenho meu exército com... Você está sozinho. Ele ampliou sua capacidade de poder mágico consumindo cristais de mana, mas não sabia como utilizar melhor essa nova melhoria. Além disso, Azura era especialmente inepto em usar seu poder mágico para atacar diretamente. Em primeiro lugar, ele era apenas um Dijin de baixo escalão. Só havia uma coisa que ele sabia fazer. SSSS. Respirando estranhamente, ele liberou seu poder mágico, formando um caminho gigante que começou a expelir criaturas estranhas. Essas criaturas vieram em todos os tipos de formas e tamanhos. Alguns pareciam um lobo, alguns pareciam um orc, alguns pareciam um porco. No entanto, seus números foram esmagadores. 1, 2, 4, 8, 16. Parei de contar quando cheguei a 64. Havia pelo menos 2.000, se não mais. Fiquei de frente para o que parecia ser um exército avassalador. Este foi o presente de Azura, Saraiva das bestas demoníacas. Essa habilidade usava poder mágico para convocar criaturas do reino demoníaco. Eles devem estar em torno do nível de monstros de grau 1 a 7 de nível intermediário baixo. Foi um presente bastante econômico. Kim-Soo pode ter tido problemas para lidar com eles. Afinal, balançar uma espada gastava bastante resistência. Eu não conseguia nem me imaginar balançando uma espada 2.000 vezes. No entanto, eu não era Kim-Soo. E eu estava grato que ele veio até mim. Claro, mesmo que ele não viesse até mim, eu planejava encontrá-lo e ir até ele usando os olhos de 1.000 milhas. Quando tentei me levantar, Yoo-Yeon agarrou minha manga. Ela estava respirando pesadamente como se estivesse prestes a morrer. Deixe-me. E corra. Olhei nos olhos de Yoo-Yeon enquanto ela falava com uma voz rouca. Culpa, preocupação e preocupação ondulavam em seus olhos. Vendo esse lado dela, eu disse com um sorriso alegre. Não se preocupe com isso e durma. Acabará quando você acordar. Yoo-Yeon pareceu cair em transe. Fechei os olhos e tirei a Desert Eagle, que começou a se transformar com a ajuda do éter. Desta vez, não era uma espingarda nem um rifle sniper. Uma arma padrão no mundo moderno que permite que uma pessoa lute contra muitas, fuzil de assalto. Embora não fosse tão usado neste mundo por causa do custo das balas e do poder comparativamente baixo, nenhuma dessas desvantagens se aplicava a mim. Poder de ataque aprimorado por Aether. Ampliação do poder de ataque interno da Desert Eagle. E mais um. Murmurei silenciosamente. Varredura. 44%. O melhor resultado possível. Um sorriso floresceu em meu rosto. Como sempre, operei sob o princípio de forte contra fraco, fraco contra forte. Em outras palavras, eu contrariei seu dom perfeitamente. Ele poderia convocar quantas batatas fritas quisesse. Na frente do meu rifle de assalto, eles não tinham chance. Além disso, eu não usei resistência ou poder mágico. Tudo o que eu precisava eram balas e um dedo para puxar o gatilho. Minha única preocupação era o terreno ligeiramente desvantajoso. Vou ter que usar isso um pouco.
Tirei um cristal do tamanho de um dedo do meu bolso. Ao derramar um pouco do poder mágico do estigma, modifiquei o terreno para o que desejava. Bzzz. A terra tremeu quando começou a se transformar. A arena circular que Azura criou foi cortada ao meio, deixando para trás uma fatia em forma de leque. Com isso, era impossível me cercar. O exército de bestas convocadas agora só poderia me atacar de frente. Eu só preciso matar 2 ou 3 deles com cada bala. Você sabe como usar o cristal do passado. Mas que diferença isso faz? Azura riu. Eu retruquei com um rosto calmo e inexpressivo. Muda muita coisa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.